Opa, pessoal, boa noite a todos aí, a todos e todas. Vamos começar então aqui a segunda aula. Sim, senhor, podemos começar. Tá, beleza. Acho que até já está gravando, né? Está sendo gravada. Beleza. Pessoal, eu achei aqui, até para compartilhar para vocês, eu também estou colocando no nosso Google Drive alguns materiais de apoio, né? Eu criei aqui uma pasta com materiais de apoio. E nessa pasta eu coloquei esses slides aqui, que são de uma parte mais avançada, né? Explicando alguns tópicos avançados de placa de circuito impresso. Esses slides, eles também são de um curso que eu fiz na Unicamp com o professor Edson Camilo. É muito bom esse curso. Foi, assim, um intensivão também de placa de circuito impresso. E aí, pessoal, disponibilizei aqui para vocês, aqui também, como um material de apoio aqui. Só peço que não distribuam tanto assim, porque tem copyright esse carinha aqui. Mas, além desse material aqui, tem alguns sites interessantes que eu achei aqui. Não sei se... Eu acho que deve ter... Vocês chegaram a ver a minha tela? Eu acho que não mudou a janela, né? Acho que não mudou a janela. Só ficou nessa tela aqui, né, pessoal? Tá, eu vou mudar aqui o modo de apresentação, que é uma coisa assim bem legal. Pra vocês verem aqui. Eu deixo navegadores diferentes. Então, é esse material aqui, pessoal. Esse material aqui é assim, não se assustem, né? Isso aqui não é um material do nosso curso, mas é um material de apoio que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Para quem quiser se aprofundar mais, quem gostou assim de KiCad, não de KiCad, mas das normas de PCB, até para desenvolver PCBs de uma forma mais profissional, esse aqui é um material muito legal, que é mais avançado, né? Na parte de plugins, né, a gente tem no KiCad muitos plugins que eu vou disponibilizar aqui para vocês também. Mas tem uns sites sobre KiCad que são muito bons, que eu recomendo para vocês, e eu vou deixar o link também, vou compartilhar na nossa pasta do Drive. Esses dois sites. O próprio site do KiCad, que ele tem também vários tutoriais também, e eles são bem autoexplicativos também, ajuda muito. Particularmente, eu aprendi muito dentro desses tutoriais. Tem um livro, esse KiCad Liker Pro, ele é a bíblia do KiCad, mas ele é um livro muito grande, assim, bem detalhado. Isso aí é um livro muito avançado, mas, assim, isso aqui é mais para quem quer se aprofundar muito. Eu mesmo ainda não li esse livro, mas esses tutoriais são bem simples de seguir. Eu vejo bastante por esses tutoriais, muita coisa aprendi deles. E além disso também, os plugins externos, né? Que o KiCad, por ele ser um software livre, tem plugins externos. Tem esse outro site, pessoal, que ele é a comunidade do KiCad no Brasil, né? Aqui a gente tem vários artigos, né, sobre tanto tutoriais do KiCad, quanto algumas dicas de design no KiCad para fazer placas, né? Projetos de sistemas embarcados. Eu imagino que no caso, por exemplo, de robôs com ESP32 ou robôs com algum outro microcontrolador, é interessante até ler alguns desses, consultar esses materiais, né? Acho que são materiais bem legais.
Eu, particularmente, estava lendo esse artigo, achei muito legal. E aí eu recomendo kicadbrasil.com.br. Eu vou deixar esses links organizados lá no nosso Drive também, para ficar de uma forma acessível para vocês. Mas aqui, mostrando aqui um pouco esses sites assim, eles têm, até em português, né? Ele mostra aqui. E aí a gente tem um centro de downloads com vários dicas, por exemplo, um para você pegar símbolos no KiCad. Ontem nós vimos aqueles footprints, né? Os símbolos do esquema elétrico, né? Existe algumas bibliotecas, uns plugins do software, que são justamente para símbolos e footprints, né? Para você importar de outras maneiras. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, né, na nossa prática de hoje. E também eu vou mostrar alguns daqueles plugins que ajudam principalmente na organização do esquemático. Beleza, pessoal? Isso aí são algumas dicas aqui que eu estou passando, assim, como usuário do KiCad, né? Mas quando a gente vai dominando, né? Vou até mostrar para vocês aqui uma placa que eu fiz aqui do KiCad. Ó, vocês podem ver que a placa não está respondendo. Essa daqui é o projeto de uma placa que eu fiz no KiCad, pessoal. Para vocês verem como que fica assim o produto final, né, no KiCad. A gente fica com o top layer, o bottom layer, o silk screen, a parte de frente, né, do cobre, a parte de trás do cobre, os textos, né? E todas essas roteamentos aqui, eu fiz depois de fazer aquele procedimento de placing. Eu defini, por exemplo, onde que estava cada coisa, né? Onde estava cada componente, para poder fazer a placa. Aí, só para vocês verem aqui como que fica aqui no visualizador 3D. Ó, daí a gente tem alguns modelos, isso é uma coisa muito comum. Muitos modelos eu pego de fora, né? Que são normalmente algumas empresas que fazem. E alguns modelos 3D desses modelos têm um erro na parte de referência, daí ele mostra para baixo. Mas isso aí é o erro de cada modelo. Né? Isso aí é de modelos externos. Não é um erro do KiCad. Mas daí, nesse caso aqui, eu coloquei uma interface de internet, tudo. Aí a gente faz, depois do processo, né, das placas, dá para fazer algumas placas assim com, no caso, o ESP32, vários microcontroladores, né? Impressionante. Até o final do curso a gente aprende a fazer uma dessa igualzinha? Eu acho que para fazer uma dessa igualzinha precisa de bastante prática, né? Principalmente. Mas a ideia é estimular vocês, principalmente para conseguirem fazer uma placa desse nível. Eu confio em vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer uma placa desse nível, porque, falando bem assim para vocês, eu aprendi sozinho a parte do KiCad, muitas coisas, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer placas até melhores. E, mas o intuito do curso é dar o caminho das pedras para vocês. Principalmente das boas práticas, né? Tá certo. E, e uma coisa que me ajudou bastante de boas práticas é esse material aqui também, do professor Camilo.
Ele fala bastante de boas práticas, mostra bastante exemplo visual. Mas então, pessoal, agora nessa parte teórica, né? O que eu quero mostrar mais para vocês, eu até peguei aqui nessa imagem aqui. Infelizmente eu não consegui baixar esse slide do SlideShare. SlideShare, eu só consegui baixar 10 slides com umas extensões estranhas que eu tenho aí. Mas esse slide eu gostaria de mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é o workflow que a gente faz dentro do KiCad. A primeira coisa que a gente tinha até falado, né, ontem, né, é a questão do esquema, né? A gente tem que ter um esquema muito, muito, muito bem organizado para poder fazer uma placa igual, por exemplo, aquela lá que eu fiz, né? Aquela placa, quando você tem muitos componentes eletrônicos, para a gente não ficar perdido no meio de todo o processo, é sempre bom a gente aderir a essas boas práticas. Sempre começar pelo esquema, sempre anotar o esquema, né? Que é, por exemplo, aquele botão de anotar esquema no KiCad. Então, assim, a primeira parte a gente começa pelo esquema, e aí a gente tem o nosso editor de esquemas. Esse editor de esquemas, não, de símbolos, perdão. Esse editor de símbolos, pessoal, é aquele editor que eu mostrei para vocês. Esse daqui. Vamos supor, eu tenho um símbolo aqui que ele está diferente. Eu quero, por exemplo, pegar essa porta lógica NOR, né? Eu quero... Tá feio isso aqui. Eu quero... Não quero usar U, né? Eu quero usar outra letra. Eu quero fazer uma coisa diferente. Nas bibliotecas de somente leitura a gente não consegue fazer isso, mas a gente pode criar uma novo símbolo, copiar, e colocar. Mas basicamente o que a gente aqui tá meio chatinho de mostrar, mas basicamente a gente consegue criar símbolos, modificar os símbolos também, e isso é uma coisa assim muito importante dentro do esquema elétrico, né? A gente poder modificar os símbolos. E aí, junto dessa parte de símbolos, pessoal, a gente tem também os footprints, que a gente associa. Lá no finalzinho da aula anterior, quando eu mostrei para vocês ali o nosso projeto da aula 1, vou até abrir ele aqui. O projeto da aula 1. A gente definiu, né, os componentes, e cada componente tem um footprint que a gente associou. Então, por exemplo, a gente tem aqui o símbolo, né, e a partir desse símbolo a gente tem o footprint. A associação do footprint, que a gente faz clicando nesse símbolo aqui, né, é também um dos primeiros passos dentro do esquema elétrico. Então, essa parte de colocar os símbolos e associar os footprints que a gente tem dentro da placa, né, que são as formas com que os componentes vão ser inseridos na placa, faz parte dessa etapa. E aí, essa etapa estando com os símbolos redondinhos, com os footprints redondinhos, tudo já definido, a gente cria o esquema e aí a gente faz aqueles procedimentos que eu mostrei para vocês ontem. Anotar o esquema, que é a gente
colocar a numeração certa, né? E no KiCad a ferramenta ela já permite fazer isso de uma forma automática, com o botão de anotar esquema. O teste de compatibilidade elétrica, esse teste de compatibilidade não, é o check elétrico, check de regras elétricas. Ele vê se, por exemplo, vocês fizeram, por exemplo, eu coloquei um curto entre o VCC, os 5 volts, e o Terra. Isso aí é uma coisa que você fecha curto, daí a placa não vai funcionar. Então, esse simulador, né, esse testador de regras elétricas, né, Rule Checker, ele detecta principalmente esses casos. E aí, depois disso, o programa, né, esse esquemático, ele gera as netlists, né? As netlists é aquele arquivo que eu mostrei ontem para vocês, que é justamente o arquivo do esquema já pronto para um arquivo aqui do esquema mostrando qual componente está ligado em qual. Então, por exemplo, isso aqui, né? Essa conexão aqui é uma net. Essa conexão que está ligando esses dois componentes. E aí o programa interpreta ele como uma conexão elétrica, uma net, né? E aí se você pegar esse arquivo em texto, você vai ver que cada uma dessas conexões aqui, ela é listada, e essa lista é o que faz e proporciona para a gente ter aqueles caminhos, os rat lines, né? Que a gente chama, né? Os caminhos de rato, que quando a gente... Vou aqui apagar para mostrar, né, de novo. Esses caminhos aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma linha azul tênue, né? Esse caminho aí, ele é gerado pela netlist, quando a gente pega do esquema. Quando a gente aperta aqui o botão para atualizar a PCI a partir do esquema, o que ele faz? Ele associa esse terminal aqui, que está ali no nosso esquema do GND do LED, com esse outro GND. Ele fala, aqui tem uma conexão elétrica. E aí, por causa dessa netlist, né, dessa listagem que a gente tem, ele consegue interpretar e trazer aqui para a placa. E se vocês, por exemplo, fazem alguma alteração aqui, vamos supor, eu vou tirar isso aqui do 3.3 volts. E eu for na placa, e eu clicar em... Eu vou estar aqui na placa, né? Vou tirar aqui a trilha, né? Vocês podem ver que aqui ainda não alterou, ainda está mostrando como se fosse para ter conexão. Vamos atualizar a partir do esquema. Aí o esquema, quando eu tirei aquela netlist do esquema, ele saiu de lá, da lista do próprio programa, e agora eu vou atualizar, pegando esse arquivo do netlist atualizado dentro do esquema. Vocês podem ver que quando eu atualizei, ele sumiu. Daí, isso quer dizer que daí não tem uma conexão, ele está seguindo o que o esquema está dizendo. Deu para entender um pouco desse workflow, pessoal? Como se conectam esses dois módulos? Ele chega na parte de anotar, depois que a gente anota, a gente faz o design, o check elétrico, e depois a gente faz o netlist. O check elétrico aqui é o ERC. Simulador. Não, simulador não. É outra ferramenta. É a ferramenta de ERC. Mas assim, é sempre bom a gente fazer também esses checks elétricos, né? Anotar, fazer check elétrico, antes de realmente passar
para a placa. Depois eu mostro melhor para vocês a parte do cheque elétrico, que vai ser na parte já de PCB, né? Aqui a gente está focando mais primeiro na parte do esquemático. Pessoal, aí aqui no PCB a gente gera um arquivo KiCad PCB. Esse arquivo, ele é o arquivo da PCB mesmo, que é esse outro arquivo do projeto. Se a gente for abrir o projeto e ver, a gente tem aqui o KiCad.pcb e o KiCad.sch, né? O PCB é realmente o arquivo da placa mesmo, de projeto de placa. E aí a gente pode fazer o DRM, né, que a gente faz, que é fazer as checagens elétricas da placa, assim como também a gente pode fazer os roteamentos, né, que a gente já faz junto com os testes elétricos. Por exemplo, eu roteei aqui nossa placa, né, dá para a gente pegar e fazer aqui nesse... Deu o botão. Ferramentas... É uma ferramenta para você fazer o check. Isso. Essa ferramenta aqui, pessoal, é verificador de regras de desenho. Essa ferramenta aqui é a ferramenta que faz o check. Aí ela mostra os erros, se tem algum erro. Por exemplo, aqui, vamos provocar um erro aqui. Aí a gente executa. Olha, ele já pega o erro aqui. Ele pegou que tem uma trilha faltando e ele já mostra pra gente. Isso aí faz parte daquele processo, né? Do processo de ERC da PCB. E aí, depois desse processo, o que a gente faz? Depois de fazer a nossa PCB aqui, a gente exporta esse projeto para poder mandar para um fabricante. Por exemplo, um fabricante que é muito famoso e que eu já usei o serviço deles é a JLC PCB. Mas a gente também tem fabricantes no Brasil, né? A JLC PCB é uma fabricante da China, né? E aí, quando a gente vai fazer um pedido, a gente envia um arquivo chamado Gerber. Esse arquivo chamado Gerber é um arquivo que a gente exporta, é um arquivo de montagem mecânica, né? É um arquivo de fabricação mecânica que a gente exporta da placa. Então a gente... Eu vou mostrar melhor para vocês mais detalhado, mas a gente vem aqui em arquivo, exportar, e aí a gente tem aqui como que a gente pode exportar, e a gente tem também os arquivos de fabricação. Quando a gente quer mandar fabricar uma placa, por exemplo, na JLC PCB, a gente tem aqui dos arquivos de fabricação os Gerbers, que são os arquivos que mostram todo o desenho do layout da placa. Por exemplo, tem um Gerber, que é uma imagem para a parte da frente, para o cobre da frente, para o cobre de trás, para a parte de silkscreen. Essa outra camada aqui é para pasta de solda, né? Pasta de solda é uma tecnologia que eu já vou mostrar para vocês que é muito legal. Hoje em dia, a gente, em fabricação, em manufatura, a gente só usa pasta de solda. Então, daí a gente tem essas camadas de pasta de solda que são os lugares onde vai a solda. A gente tem também a máscara, que é onde protege, por exemplo, aqui, se a gente visualizar aqui no visualizador 3D, a gente tem aqui que tem uma tinta verde em cima, aqui embaixo, nas trilhas, né? A gente pode ver que as trilhas têm uma tinta verde aqui em cima. Essa tinta verde é a massa de solda. Isso é muito importante porque a hora que a gente vai soldar, a parte de o estanho, né?
ele não vai escorrer para cá. Ele vai ficar só nesse local. Então, para isso que é importante essa máscara de solda. E aí é uma das camadas também. E aí na hora de a gente exportar o Gerber, aqui arquivos de fabricação Gerbers, a gente pode escolher, né, qual arquivo que vai colocar para ser exportado. E aí, nesses arquivos Gerbers, a gente gera, né, a gente coloca aqui plot. E aí, com isso, a gente tem um arquivo de fabricação. Aí, né, junto com o arquivo de fabricação, a gente pode também gerar modelos 3D. A gente pode também, no próprio design da placa, editar, né, os footprints. Por exemplo, o meu componente ele é um pouco diferente do que o footprint está mostrando. Então, daí eu tenho que alterar e editar o footprint. Pessoal, eu especifiquei aqui um pouco também de cada um, mas isso aqui é mais para dar uma visão geral, né, do processo de Paint, de como que a gente faz, né, como que é esse fluxo, né, dentro de projeto, né, de placa de circuito. Vocês têm alguma dúvida, assim, alguma coisa que ficou um pouco vaga aqui, que vocês querem apontar? Beleza? Então, vamos continuar. Pessoal, aqui, né, a gente tem alguns exemplos e hoje eu vou fazer com vocês, né? A gente vai fazer esse exemplo aqui, que é um regulador de tensão, né? Eu vou fazer na parte prática com vocês, aqui o regulador de tensão. A gente vai fazer o passo no esquema, né? Seguindo esse daqui. E depois eu vou deixar também um desafio para vocês. Um desafio de um esquema para vocês fazerem. Beleza, pessoal? Pessoal, eu acabei falando também, né, das placas, mas tem uma coisa interessante, que é justamente dentro da fabricação das placas, né? Aqui a gente tem os componentes, né? Um componente eletrônico que vem nessa região, por exemplo. E aí tem algumas medidas que a gente tem que prestar atenção em relação no footprint. E essas medidas a gente tem tudo normas que definem elas, para justamente não ocorrer curtos. E isso aí vai muito de processo de fabricação, então é sempre muito bom a gente entender também o processo de fabricação. E acho que até a gente, como é da parte de controle e automação, né, acho que vocês também vão gostar de ver os vídeos que eu separei aqui da fabricação, né. Tem um vídeo da JLC PCB que eu separei para a gente ver aqui, que é muito interessante. Mas principalmente, pessoal, a parte de distâncias, tudo essas tolerâncias, eu vou tratar melhor, né, de uma forma mais detalhada na próxima aula, mas é algo que é muito importante a gente ter em mente
para não ocorrer, por exemplo, eu fiz tudo certinho, fiz um esquema legal, eu tracei ali o roteamento das placas, mas tá dando um problema. Daí você vai ver uma dessa daqui, um pad desse aqui, com o outro tá com um pedacinho de cobre que tá encostando. Então, assim, são algumas. É um tópico também que, que a gente tem que levar em conta quando a gente vai passar para PCB, né? Justamente nesse processo. Eu lembro que ontem, não sei se foi o George, não sei, não lembro muito bem o nome, mas que me perguntou acerca de via, né? Foi eu, professor. Isso, isso. Foi você mesmo. Então, aqui, essa daqui é uma via. Aqui, vamos supor, é um corte que tem aqui da placa, né? Como se você pegasse um corte da lateral. E aqui a gente tem uma camada de cima de cobre e uma camada de baixo de cobre. Aí, a gente tem uma trilha que a gente está em cima e a gente quer passar a mesma informação para baixo. Então, como que a gente vai fazer isso sem, sem ter sem fazer de uma forma profissional, né? Utilizando os recursos da placa. A gente faz isso utilizando uma via. A via, ela nada mais é do que um furo metalizado, ou seja, eles fazem um furo, depositam cobre nesse furo, e esse furo metalizado, ele une tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E aí, com isso, a gente tem essa conexão. E a via, ela é bem menorzinha do que justamente o lugar que a gente solda os componentes, porque ela não é para colocar componente. Ela é só para conectar a trilha de cima com a trilha de baixo. Neste caso aqui, é uma via que é isolada. Então, essa trilha de cima, ela vai com a de baixo sem conectar aqui nessa camada de cobre. Essa camada de cobre aqui é um plano de cobre, né? Então, ela não conecta com o plano de cobre, ela está isolada. Aqui a gente tem uma parte que é só o material plástico da placa e não tem conexão elétrica com o cobre. Mas existem vias que a gente pode fazer que elas são direto com o cobre também, com o plano de cobre. E isso é muito usado principalmente quando a gente vai fazer placas com esses componentes que são SMD, que é tudo em cima da placa. Porque normalmente uma boa prática, né, é a gente colocar, por exemplo, o positivo em um plano em cima e o negativo em um plano embaixo. Um plano de cobre, ele é justamente toda a região de cobre que a gente tem da placa que não é trilha, que é isolada da trilha. Então, por exemplo, a gente tem aqui em volta aqui toda essa parte aqui que não é trilha, é que aqui nessa imagem não dá para ver muito bem. Mas eu posso até mostrar na minha placa ali. Toda a parte que não é trilha, a gente pode ou tirar o cobre, que é o caso que está acontecendo aqui, e eles removeram todo o cobre aqui em volta dessa camada, ou você pode manter o cobre. E mais para frente eu vou explicar para vocês por que é bom de manter esse cobre. Além de você economizar muito na hora da fabricação. Mas a via é justamente isso. Eu quis até frisar a via porque via é uma coisa que a gente usa muito, principalmente nos circuitos mais modernos. Vou voltar aqui no outro material, pessoal.
A gente ontem parou por aqui mesmo, né? Dentro desse material aqui. Essa placa, pessoal, ela é uma placa que em cima vocês podem ver que ele não tem cobre em cima. Ela é uma placa que é só de um lado, essa placa de circuito impresso. Então, o que a gente define, né? Quando a gente vai fazer o projeto da placa de circuito impresso, a gente define quantas camadas ela vai ter. Então, por exemplo, vai ter uma camada em cima, ou uma camada embaixo, ou se só vai ter uma camada embaixo, ou se vai ter camada nos dois, né? E isso aí é um tópico muito importante, porque quando a gente vai fazer uma placa de circuito impresso, ela tem que... uma boa prática é a gente evitar muitas conexões, fazer um caminho mais curto sempre. Por exemplo, aqui, vou até mostrar... um exemplo aqui, que está mais para trás do material. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem um capacitor. Esse componente aqui é um pequeno capacitor. Esse capacitor, ele liga aqui nesse chip. Quanto mais longe a gente deixar ele do chip, mais a gente vai ter mais interferência de ruído, né? E isso não é uma coisa que a gente quer. Então, por isso, é sempre bom a gente deixar o mínimo possível de um componente, a conexão de um componente para outro, para evitar ruídos também. Então, isso já é uma boa prática dentro da do próprio projeto de placa de circuito impresso. Para quem tem curiosidade, uma placa de circuito impresso sem a solda, né, somente com os componentes, antes de passar pelo processo de soldagem, ela é assim. Aqui a gente tem todos os pads, né, da placa que vai conectar nos terminais, e esses pads, eles estão no cobre nu. O cobre é a cor mesmo de cobre, porque realmente aqui é o cobre mesmo. Então, na hora da soldagem realmente ser feita, uma coisa que acontece, né, é que tudo isso aqui fica estanhado. E a gente tem vários processos de fabricação também que a gente tem. Aqui, por exemplo, pessoal, eu estava falando da questão das camadas, né? Essa daqui é uma placa de 2 camadas. Aqui a gente tem uma camada embaixo e uma camada em cima. E isso aqui no meio, esse caminho aqui no meio, ele é uma via que conecta, nesse caso aqui ela está conectando a camada de cima com a de baixo. Então, é nesse sentido, mas a gente não tem somente de 2 ou de uma, né? A gente tem também de várias camadas. Esse aqui, por exemplo, é uma PCB de 8 camadas. E hoje em dia, né, como a tendência dos aparelhos eletrônicos é ficar cada vez menor, por exemplo, o celular, se não fosse placa de 8 camadas, seria impossível fazer um celular do tamanho que a gente tem. Então, a miniaturização dos eletrônicos, ela se deve principalmente a essa capacidade de empilharmos as camadas dentro de uma placa eletrônica. Pessoal, até aqui tudo certo? Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma delas é sobre onde eu posiciono os componentes, igual o senhor falou na aula passada, e é recomendável deixar o resistor um pouco mais longe, caso ele aqueça, para não danificar o componente. Isso. E aí, qual seria a distância qual seria mais ou menos a distância ideal entre deixar um componente muito perto ou muito longe? Então, a gente tem duas coisas, né? Principalmente, a gente tem que analisar no datasheet e ver se, por exemplo, é um componente que dissipa muito calor, isso é informação de fábrica, né?
o quanto que é a dissipação térmica dele. E outra coisa que a gente precisa ver também são as regras da IPC. Existe assim, na parte de projetos profissionais, existem uma série de normas que são as normas IPC, e essas normas elas definem a quantidade, o quanto que a gente tem de distanciamento entre um componente e outro. Entendido. Entendido? Daí, isso é definido por norma, mas em alguns casos a gente tem que consultar o datasheet. Por exemplo, a gente tem um regulador de tensão que ele esquenta muito. Esse aí a gente tem que deixar longe, por causa de questão de calor. Agora, um capacitor que a gente sabe que tem que deixar perto de um componente, por exemplo, de um chip, a gente tenta colocar o mais próximo possível. E depois de colocar o mais próximo possível, né, obviamente vendo todas as regras de IPC, que são, por exemplo, você não colocar um componente em cima do outro, é você deixar uma distância mínima entre os componentes, por exemplo, de 2 milímetros, e isso é definido principalmente em relação ao tamanho do aparelho que você vai ter também. Existem várias variáveis que entram nessa conta. Entendido. E a segunda dúvida era mais uma curiosidade mesmo. O senhor comentou agora sobre as placas de 8 camadas. Seriam para essas outras camadas são para colocar componentes entre elas ou apenas para facilitar a conexão delas? Ótimo, ótima pergunta, ótima pergunta. Muito obrigado. Então, as placas multicamadas não têm componentes entre elas. Os componentes eles só vão ou em cima ou embaixo. Uhum. Aqui são somente conexões que a gente faz entre os componentes utilizando as camadas internas. E isso ajuda muito, principalmente porque muitas vezes a gente tem, hoje em dia, os designs de alta densidade. Que é, por exemplo, esse aqui não chega ainda a ser alta densidade, mas é componentes muito pequenos que eles são muito próximos. E aí, quanto mais próximos eles estão, muitas vezes você não tem espaço para passar do lado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar numa camada interna e passar por baixo. Ah, sim. Isso aí, assim, principalmente para a gente ter também, né, as placas de multicamada, elas são muito usadas, além de você miniaturizar também, né, você também pode usar, por exemplo, uma camada interna para alimentação. Por exemplo, em vez de ficar fazendo um, uma trilha para alimentação de 5 volts, uma trilha para alimentação de 3 volts, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, em vez de fazer várias trilhas, né, uma para cada, várias trilhas para cada tensão, porque 5 volts eu tenho 5 chips na nossa placa que eu quero colocar com 5 volts. Esses 5 chips que eles são alimentados com 5 volts, eu não vou ficar fazendo um traçado para cada um. O que eu posso fazer? Eu posso pegar e criar aqui uma camada só para 5 volts. E aí, como o componente está aqui em cima, ele vai estar isolado. E aí, quando eu quero acessar essa camada de 5 volts, eu faço uma via. E aí a via ela conecta essa camada de 5 volts com o componente. Com a trilha do componente. Interessantíssimo. É, Muito obrigado, professor. opa, disponha. Foi muito pertinente sua pergunta. Pessoal, agora eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês do processo de fabricação. Não sei se vai dar para ouvir o áudio do vídeo, mas é esse daqui. Manufacturing Process. Esse aqui de uma hora não.
é este daqui, esse vídeo que eu tinha visto, pessoal. Esse vídeo aqui, ele mostra cada etapa do processo de fabricação de PCB. Eu vou narrar aqui para vocês o vídeo, até para explicar um pouquinho aqui do processo, para vocês entenderem como que funciona dentro da fábrica e por que é importante saber disso, né? Lá na fábrica, a gente sabendo tudo que vai acontecer de processo na fábrica, a gente já pode antever alguns erros. Por exemplo, eu sei que vai acontecer tal processo e eu quero evitar ao máximo que aconteça erros nesse processo. Aí existem estratégias que a gente faz na própria placa para evitar possíveis erros de fabricação. É o que a gente chama de antiburro, por exemplo. Igual posicionamento de conectores, indicações de como montar, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente o processo de fabricação. Então, vou rodar aqui o vídeo e vou narrando para vocês, pessoal. Ó, aqui a gente tem várias placas virgens, né? As placas virgens, elas têm um material interno, e aí a gente tem o cobre nas partes externas, ou internas também, no caso de multicamadas, mas daí a gente tem são revestidas de cobre, né? Elas chegam assim, essas placas prontas, e aí no KiCad a gente gera um arquivo de perfuração. Tem um robô que ele faz a furação certinha de cada lugar que vai ser feito na placa para passar componente. Por exemplo, um resistor, ele vai fazer o furo certinho de onde vai o resistor, de acordo com o arquivo que a gente fez. Que a gente exportou lá do Gerber. E aí tem vários tipos de usinagem, né, nessa parte de furos, né? E olhem como que fica aqui. Fica tudo furadinho antes de passar para os próximos processos. Daí a gente tem os furos de cada componente onde vai na placa. Depois, essa placa ela passa por um banho revestido, né? Um banho químico, para tirar todas as impurezas que a gente tem na placa de gordura de mão. É como se fosse passar um álcool isopropílico, só que eles usam um solvente industrial, que é justamente esse banho que eles fazem. Essa outra etapa, que a moça está aqui mostrando, né? Vou pausar aqui para vocês verem. Isso aqui em cima, que a moça está usando, é um fotólito. O que acontece? Nas placas, depois do processo de furação e limpeza, eles revestem a placa com uma tinta fotossensível. E essa tinta fotossensível, ela é sensível à luz ultravioleta, e no processo de fabricação, o que acontece? Você coloca um fotólito, que ele é como se fosse um negativo, né, fotográfico da placa, em que onde está preto, a luz não vai incidir, e onde está claro, a luz vai incidir. E aí, todo esse processo ele é feito na parte de uma luz amarela, que é uma luz sem ultravioleta, é uma luz bem amarela. E aí, eles juntam esse fotólito com a placa. E tem que estar bem alinhado com os furos. Depois, eles colocam numa máquina de ultravioleta. Aqui ele não mostrou a máquina de ultravioleta, mas provavelmente essa máquina aqui ela já faz ultravioleta. Ela coloca aqui o fotólito na placa, joga a luz ultravioleta. Aqui, essa é a máquina da luz ultravioleta. Ela passa pela luz ultravioleta e aí seca a tinta fotossensível. Aí fica assim, onde
tem a tinta fotossensível, é o lugar que não vai ser corroído o cobre. E o lugar onde o cobre está exposto é onde o cobre vai ser corroído. Aí depois ele passa por um outro banho, é que ele mostrou muito rápido. Aqui ele ainda está com cobre e ele passa por um banho de um ataque químico. Na indústria é usado ácido clorídrico para esse banho de ataque químico, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, placas em casa ou alguma coisa assim, a gente usa percloreto de ferro, que não é tão perigoso quanto o ácido clorídrico. Mas em fábrica eles usam ácido clorídrico e a placa, ela depois desse banho de ácido clorídrico, a parte que tinha cobre fica sem cobre, fica somente o material de baixo. E fica com o fotólito protegendo a parte do cobre que não foi atacada. Então a gente tem uma parte que foi atacada, que ela isola, e a parte que ela não foi atacada no ataque químico não tem cobre, tem cobre, que é a parte que está embaixo aqui das tintas fotossensíveis, e essa parte é onde vai ser realmente as trilhas do nosso circuito. Depois desse processo, eles removem essa tinta, que é justamente nessa máquina. Essa máquina ela remove a tinta por processo químico. Depois também ela faz a finalização com processo mecânico. Ela faz um polimento, né, de toda essa parte laminada de cobre que ficou na placa, embaixo da tinta. E aí, depois disso, eles colocam a placa, depois desse processo, pessoal, eles colocam mais um filme na placa, que é a máscara de solda, que nesse caso também é um filme fotossensível, que é essa partezinha azul. Vocês podem ver que tem o cobre, daí tem uma parte azul aqui em cima. Essa parte azul, ela é a máscara de solda. Aí passa por vários banhos químicos, né? E aqui eles fazem uma checagem para ver se os furos estão coincidindo com a parte elétrica, com as trilhas. Aqui, por exemplo, no computador, ela checa, aqui a gente tem uma trilha. Só que o furo dela tá errado, tá em outro lugar. Daí ela recusa. Daí eles fazem todas essas checagens. Na parte para você ver se o furo tá certo, se tá batendo com o circuito. E após essa checagem, eles aplicam uma camada de tinta fotossensível com esse processo que é o silk screen. E essa tinta fotossensível, ela protege a placa e também define os lugares que a gente vai soldar ou não, que é a máscara de solda. Aí, após secar no ultravioleta, eles recobrem, né, com verniz essa tinta. E aí, esse último processo aqui é o silk screen com os nomes dos componentes que a gente coloca na placa. Então, por exemplo, ali na nossa plaquinha que a gente tem, aqui a gente tem esses nomes aqui, LED 1, o desenho aqui de onde vai o LED. Essa camada aqui, amarela aqui, é o silk screen. Ele é justamente onde tem essas informações. Aí eles fazem no processo de fabricação
uma tela com todos os lugares e todas as letras escritas certinho e imprime em cada placa com esse processo de serigrafia todas as informações do silkscreen. E aí a placa ela já sai com as informações em cima. E aí essa máquina de verificação óptica, né, para verificar se está tudo certo, né, em esquema de qualidade. Aí essa parte aí é a parte da metalização. Vocês podem ver que é uma parte mais suja, né, uma parte que usa mais metalurgia. Aí é uma liga de estanho, pode ser estanho com chumbo, mas normalmente hoje em dia a gente só usa estanho com outros materiais, porque o chumbo ele é tóxico, né? E nessa parte, a placa, ela, onde tem o cobre que está nu, é revestido por estanho. Então, não vai ficar o cobre nu nos lugares onde tem cobre sem proteção na placa, eles vão ficar protegidos porque vai ter uma fina camada de estanho em cima. Isso aí é importante principalmente para não oxidar esses pontos da placa, bem como também deixar mais fácil para soldar. Então daí esse método aí é o método do cadinho. Eles inserem a placa dentro desse cadinho e o que era da cor de cobre ficou com a cor cinza do estanho. Vocês podem ver aqui, ó, nessa placa, por exemplo, a gente tem aqui o desenho aqui do silkscreen, nessa tinta branca. A máscara de solda é essa tinta verde que a gente tem em cima. E todas as partes descobertas, elas estão cinzas, que é a cor do estanho. Aí, nesse caso aqui, eles fizeram um processo chamado panelização. É um processo que a gente faz de colocar várias placas pequenas em uma placa grande para economizar na hora de fazer. Em vez de você fazer uma placa por vez, você faz 8 placas por vez, colocando 8 placas pequenas em uma placa grande. E esse processo a gente chama de panelização, que é colocar placas pequenas em um painel. Por isso que é panelizar. Aqui, o que ele vai fazer depois disso? Ele vai cortar as placas panelizadas. Mas antes, esse processo aqui é o teste elétrico. Ele testa, tem um arquivo que a gente gera de teste elétrico, e ele vai testando com essas duas pontas de prova se está com o contato entre um terminal e outro. Por exemplo, esse componente aqui, ele vai ligado aqui. Então, esse robô, ele põe um contato aqui e outro aqui e testa se está tendo continuidade. É como se fosse um multímetro. Só que isso aí ele é um equipamento robotizado, ele é um equipamento já profissional, tem uma programação dentro dele para saber qual que é a posição certa, né? E isso aí é a partir dos arquivos de fabricação que ele pega. Então aqui ele está fazendo teste elétrico. Isso aí é muito importante, principalmente na questão de qualidade. E ele vai conferindo com o nosso arquivo que a gente mandou para eles de teste elétrico. Aí também ela faz uma verificação óptica, além do teste elétrico, ali no computador, para ver se está também seguindo os requisitos. E essa daqui é a parte de corte das placas. Lembra que eu falei da questão de placa panelizada, que é uma placa grandona, que a gente tem várias placas pequenas dentro? Que a gente pode, por exemplo, fazer 8 placas em uma placa grande? Então, depois elas são cortadas. E é essa máquina aqui, essa fresa, que ela tem uma ferramenta de corte que vai cortar as placas. E aí, ó, eles têm a placa grande com várias placas pequenas e vai cortando. Depois de cortar, a gente tem as nossas placas prontas. E aí o que eles fazem mesmo é organizar, fazer uma inspeção visual, né? E organizar por cliente a quantidade de placas e a quantidade
solicitada para ver se não tem algum a mais, um a menos, né? Se tem algum com defeito. Mas basicamente é esse processo. Que é quando a gente manda para fazer uma plaquinha eletrônica, ele faz todo esse processo na fábrica. Pessoal, esse processo aí, ele é processo que a JLC-PCB faz, mas isso muda de fábrica para fábrica, né? E aí a gente tem um aspecto assim bem mais profissional quando é feito assim nessas fábricas do que quando a gente faz corroendo na mão. Quando a gente faz corroendo, por exemplo, com caneta, ele fica bem, fica, ele não fica, as trilhas não ficam tão certinhas quanto quando a gente faz no programa. O acabamento também fica diferente. Então aqui é uma, além de esta aqui ser face simples, né? Essas duas são faces simples. Essa aqui é a diferença, né, de uma fabricada nessas fábricas de PCB que a gente tem por aí. A gente tem no Brasil, inclusive aqui na região, algumas fábricas de placas. Quando é, por exemplo, algum projeto com Arduino ou ESP32, que são em módulos ou algo assim maior, as nossas fábricas do Brasil já conseguem atender bem. Agora, quando é alguma coisa que, por exemplo, precisa de componentes diferentes, aí o que compensa mais é importar da China. Pessoal, quanto a esse processo de fabricação, tudo, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa assim para perguntar? Não, por mim tá bem suprido. Opa, obrigado. Vocês querem fazer um intervalinho para beber uma água, uma coisa assim, uns 5 minutos? Ótimo. Eu também já vou beber uma água aqui. Então, combinado, pessoal. Que tal voltar umas 20h15? Daí eu já mostro para vocês. A gente já faz junto também no KiCad aquele projeto que eu falei para vocês do regulador de tensão. Então, vocês estão de acordo? Eu vou então pausar aqui e a gente já retoma às 20h15. Combinado? Estava com um pequeno problema aqui no microfone, pessoal. Opa, deu para um intervalinho rápido, né? Mas para esticar as pernas, né? Pessoal, agora a gente já sabendo dessa parte das placas de circuito impresso, né? Eu queria propor de a gente fazer um projeto aqui da aula 2, que é o circuito regulador de tensão. Para a gente fazer junto e rever algumas etapas do processo. Vocês querem acompanhar junto? Vamos fazer? Vocês estão conseguindo ouvir bem, que às vezes tem alguns barulhos aqui em volta também. Ó, pessoal, o circuito que a gente vai fazer hoje, né? A plaquinha para testar, agora já é um circuito diferente. É um circuito regulador de tensão.
Esse circuito regulador de tensão, ele é bem simples. Ele tem um LM317, e esse componente ele já faz a regulação de tensão. E aí, aqui embaixo é como ele é na realidade, o encapsulamento dele, que é o encapsulamento PO220. Esse dispositivo, né, regulador de tensão, a gente segue nesse esquema. Ele tem um capacitor eletrolítico aqui desse lado, para a entrada, e aqui a gente indica a capacitância desse capacitor, que é de 0,1 microfarads. E aí a gente tem também um capacitor na saída de 1 microfarad. Notem que aqui, ó, o capacitor nesse símbolo, o terminal negativo do capacitor, ele é redondo embaixo. E o terminal positivo do capacitor é uma linha reta. Esse capacitor aqui é o capacitor polarizado, que é o capacitor que a gente deve colocar desse jeito, e se a gente inverter, explode. Então, isso é uma coisa que já no esquema a gente já tem que prestar muita atenção. Usar os capacitores polarizados, sempre colocar o negativo deles com o negativo. Esse símbolo aqui é o símbolo de negativo. E aí todos eles aqui, esses dois capacitores, estão ligados no negativo. Esse circuito aqui, esse circuito integrado, que é o regulador de tensão, além dos capacitores de entrada e de saída, que são capacitores que a gente chama de capacitor de desacoplamento, eles também têm dois resistores aqui, que é uma topologia que a gente chama de divisor de tensão. Esses dois resistores, é o R1 e o R2, a gente define os valores deles no esquema, a gente traça aqui a saída do R1 para a saída, né? E a gente coloca aqui a outra parte do R1 num pino de ajuste. Então ele vai detectar a tensão e vai ajustar. É o que a gente chama de feedback. Ele pega a tensão aqui e faz um feedback. E aqui também, embaixo a gente tem outro resistor, que é para chegar nessa tensão desejada. É um divisor de tensão aqui. Esse tipo de circuito, para a gente fazer no KiCad, a gente tem que fazer daquele mesmo estilo. Procurar os componentes e inserir. Só que hoje, pessoal, a gente vai utilizar uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Library Loader. Essa ferramenta ajuda muito a fazer designs de uma forma mais rápida. Porque o que acontece? Aqui na internet, por exemplo, vamos pesquisar o LM317. LM317. Daí a gente pega o modelo. Aqui, LM317. E aí, se a gente colocar aqui KiCad Model, a gente acha bastante modelo. Esse site aqui é bom para pegar também, que é o SnapMagic, mas aqui você tem que fazer download de uma forma manual e organizar também de forma manual. O que eu faço, que é um pulo do gato que vai ajudar bastante vocês? Esse programinha aqui chamado Library Loader. Da Samaxis. Esse programa aqui é sensacional. Ele já pega os arquivos, quando você baixa os arquivos, ele já organiza
nas pastas certas. Porque no KiCad a gente tem uma pasta para símbolo, a gente tem uma pasta para footprint e uma pasta para modelo 3D. O Library Loader, ele já categoriza cada uma no seu respectivo, cada componente na sua respectiva pasta. Isso aí é muito mais fácil na hora de você pegar um componente, porque muitos componentes não tem na biblioteca nativa do KiCad, a maioria deles, né? Então, por exemplo, o ESP32, ele não tem na biblioteca do KiCad nativa. Então, daí você pega exatamente o ESP32 que você vai usar para inserir ele de uma forma automática no seu KiCad, você usa esse programa. Eu vou passar aqui para vocês o link desse programa para fazer download. É Library Loader. Aí para fazer download, aqui próprio no Samaxi, vocês clicam aqui em download. Nesse caso aqui, provavelmente no navegador não está funcionando, então eu vou colocar no Chrome. Aceita tudo. Download. Ah, não fez o load. Nossa, não está funcionando o site deles. Mas qualquer coisa Eu vou conseguir aqui os zips. Eu posso mandar. Opa, manda aí pro pessoal. Manda pelo grupo mesmo? No grupo mesmo. Ok, deixa eu ver aqui. Valeu, Lucas. Só que KiCad. Pronto, mandei ele. Opa. Aí, quando vocês estudarem ele, ele é um aplicativo, é um programa, ele fica assim, né? E aí, na hora de definir, aí você pode usar ele no KiCad, mas você também pode usar para outras coisas. Você pode usar para os outros. Existem vários programas, né, de fazer placas eletrônicas, e esse Library Loader ele funciona com todos esses programas aqui. O Altium, que é um programa que eu citei, né, é um programa pago, né? O EasyEDA, que é um programa que é na internet, então, um programa que é da. O EasyEDA, ele é um programa da JLC-PCB, que é atrelado deles, é o editor da JLC-PCB. Mas aí existem vários outros programas, e aí você escolhe KiCad EDA. EDA é a sigla de Electronic Design Assistant, né? Então, Electronic Design Application, né? Então, todos esses softwares que fazem placas, né, de circuito impresso, eles são EDAs. Aí a gente seleciona o KiCad EDA, você seleciona uma pasta própria para colocar os downloads, né? Eu mesmo uso a pasta de downloads aqui. E aí, você pode até fechar aqui que ele vai continuar rodando em segundo plano. É esse aqui. Aí, uma dica pra galera que, assim, eu uso o Brave. É um navegador que não é compatível com o Library Loader. Então vocês têm que usar, quando for usar o Library Loader, um navegador compatível.
No caso, um que eu já testei, que eu sei que é compatível, é o Chrome. O Chrome ele gosta de RAM, de memória RAM, né? Mas existem coisas que parece que só funcionam nele. Ou em navegadores baseados em Chromium, né? Aí aqui, existe aqui já no Chrome, né? Existe um site que a gente pega os modelos dos componentes eletrônicos, que é o Octoparts. É o Component Search Engine. Component Search Engine. É este site aqui. Eu vou passar para vocês também esse site aqui no chat. O aviso. Tá dando um aviso de segurança, Brian? Assim, eu nunca tive problema de segurança com esse programa. Tava dando, mas eu acho que alguma coisa no meu navegador, alguma configuração, eu já consegui instalar pelo WhatsApp mesmo. Tá tudo Que certo bom, já. que bom. Ótimo, ótimo. Então, que esse programa, o Library Loader, cara, ele ajuda muito, muito mesmo. E aí esse site agora que eu passei para vocês aí é o Component Search Engine, né? Você tem que você tem que fazer um registro, né, nele, registrar, criar uma senha, criar uma conta nele. É muito simples, você coloca o nome, escolhe um trabalho aqui, por exemplo, Student, Luiz Eduardo, Company Nesp, né? Aí escolhe uma senha e daí pode marcar só esse aqui. O outro é para eles ficarem mandando spam pra gente, então eu não marco. Daí vocês registram. Só que para conseguir baixar, tem que registrar. Isso que é infelizmente uma coisa que domina a internet moderna, né? Mas aí quando você já registrou e no Component Search Engine, né? Você vem em Sign In. Aqui eu já tenho o meu login, aqui a minha senha. E aí ele entra aqui na, na parte de procura de componentes eletrônicos. Se vocês procurar, ele também vai dar para procurar quando você está sem logar, só que ele impede de a gente fazer download sem o login. Então, vocês conseguiram criar aí o perfil. Peraí que eu só tava procurando, tava ainda instalando o Library Loader, que tava procurando aqui Então, beleza, espera um a pouquinho aí pasta do vocês. KiCad. Na hora que ele pede para carregar a pasta do KiCad, ele procurar a pasta do diretório, eu coloco o diretório inteiro do KiCad, né? Aonde você diz, Lucas? Dentro do Library Loader, né? Aí ele Em cima. pergunta diretório. Aí eu coloco o diretório KiCad inteiro ou o diretório só libs? Então, você pode colocar o diretório libs. Você pode até colocar um outro diretório que está dentro fora da pasta do KiCad que também funciona. Ah, tá. Mas você pode pôr na pasta libs também. Entendi. A pasta libs é mais recomendada para você colocar. Aí você define, né? Mas é nessa tela aqui, né, Lucas? Uhum.
Sim. Daí no Browse. Edit Browse. Daí você vem no Programas. arquivos de programas. Meu computador, programas. E o. Não, é Arquivo de programas x86. Disco, arquivos de programas, normal e KiCad. Isso. Foi onde ele salvou no meu. Na pasta do KiCad, isso porque você instalou o /64 também. Eu também instalei o 64. Aí, no meu caso, como eu tenho versões mais antigas, ele até aparece a pasta com o número da versão, né? Aí você diz essa pasta aqui do lib, né? Sim. Então, essa pasta aqui do lib, make, acho que não é interessante colocar nela, cara. Ah, tá ok. Eu vou Porque, deixar só no KiCad mesmo. deixa só no KiCad. Sabe por quê? Porque aqui ele é coisa de arquivo do sistema, ele não são as bibliotecas do KiCad. O que você pode fazer, Lucas, é o seguinte. Aqui dentro do KiCad, quando você vem aqui nessa parte, tem aqui nas preferências, né, a pasta que você vai salvar os símbolos. Aí você vem aqui em preferências, gerencia as bibliotecas dos símbolos, e aí aqui são as pastas de símbolos que... aqui são os arquivos de símbolo que você coloca, né? E aí, cada uma delas tem um caminho. Esse caminho padrão, né, que é o caminho padrão do KiCad, a gente pode redefinir esse caminho. E a gente faz isso nas preferências. A gente vai em preferências. Vem preferências. Não. Vem preferências aqui. Configure os caminhos. Daí aqui você tem, ó, todos os caminhos que você quer. Aí, aqui no meu, ele está salvando aqui em share, KiCad 3. Os símbolos ele está nesse aqui, ó. Share, KiCad Symbols. Entendi. Só que aí você pode, por exemplo, pegar uma outra pasta que você criar só para símbolos, você pode adicionar aqui e colocar. Por exemplo, uma pasta dos símbolos baixados. Você pode criar uma pasta dos símbolos baixados em qualquer lugar da sua máquina e colocar, igual eu fiz aqui, ó. Eu criei uma pasta aqui, template, daí eu coloquei aqui para ficar organizado. Aí essa pasta é a mesma pasta que eu coloco no Library Loader. Ah, entendi então. Fechou? Fechou. Tá. Voltando aqui, pessoal. Em relação ao Library Loader, tudo ok também. Vocês conseguiram também registrar nesse site? O registro é bem simples. Eu vou... Depois que vocês fazem um login aqui, no site, né? Aqui a gente tem um campo de pesquisa. Nesse campo aqui eu vou colocar o nosso circuito. Eu vou pegar lá só para lembrar, porque de cabeça eu não estou lembrando qual que é o circuito. É o LM317. LM317. Aí, temos ele aqui. Aí tem o fabricante, tem uma descrição de qual que é o encapsulamento dele. Nesse caso aqui é o TO220. Esse encapsulamento assim, desse componente, é o TO220. E aí ele mostra já um símbolo, como que é o footprint dele, como que é o modelo 3D. Nesse caso aqui, eu achei esse símbolo horrível, de feio.
Isso aqui é uma coisa, só uma caixinha. Então eu vou procurar outro, né? Daí eu achei aqui, ó, Onsemi. Só que aí só tem um modelo 3D, aí não dá, né? Esse aqui tem os três, mas também é assim. Então, uma coisa que vocês sempre vão ver é que tem muita empresa que faz biblioteca de símbolo e o símbolo eles só colocam uns bloquinhos assim. Não fica muito legal. Eu particularmente não gosto. Eu gosto mais de uma coisa, um bloco mais bem feito. Mas como esse aqui ele é um regulador de tensão, a gente pode usar assim também desse bloquinho que não tem problema. Aí, pessoal, vocês com o Library Loader aqui rolando em segundo plano, e aqui com o componente Sunshine Engine aqui, já logado, você vem em download o model. Aí, vocês têm que salvar, definir no seu navegador para salvar na pasta que vocês definiram. No meu caso, como eu já defini para o downloads, a hora que ele faz download já direto para o downloads, o download do símbolo, ele já aparece esse pop-up aqui, falando que foi adicionado na minha biblioteca do Samaxsys. Essa biblioteca Samaxsys Parts lib é a biblioteca do Library Loader. Então daí eu dou um OK. Foi adicionado, beleza. Aí sempre ele abre uma janela no navegador. Daí tem que fechar. Vocês conseguiram reproduzir aí? Conseguiu funcionar bem? Ótimo. Peraí que o meu acho que deu um problema, mas acho que eu estou usando um navegador diferente. Deixa eu abrir no Chrome. Eu, por exemplo, aqui no Brave, eu tentei, ele não vai. Você faz download, ele não detecta. Então, pessoal, enquanto ainda a gente não tem o nosso componente novo, né, adicionado na placa, né, no esquema, na biblioteca do KiCad, o que a gente pode fazer? A gente já pode ir adiantando com o que a gente já tem no KiCad. Nesse caso aqui, a gente já pode adicionar esses outros componentes, o capacitor, os resistores e as netlists. Daí a gente clicar em posicionar símbolos. C. Aí a gente tem duas opções aqui, pessoal. O C e o C polar. Como aqui é um capacitor polarizado, vocês usam o C polar.
Aí adiciona. Como a gente tem 2 capacitores, eu já vou colar aqui o outro capacitor. Resistores. Eu clico aqui, ó. Essa aqui é uma outra forma, né? Você clica por aqui e escolhe dos símbolos. R, resistor. Aí, R, resistor. A gente tem aqui 2 resistores. Eu vou apagar aqui para definir o footprint. Aqui a gente tem um capacitor genérico, né? Sem o valor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir um footprint. Eu gosto de definir, como a gente já tem 4, né? Eu gosto de definir em 1. Então, eu defino aqui, por exemplo, esse footprint aqui. Eu vou usar um capacitor eletrolítico, né? Então, eu coloco aqui C, capacitor THT. A gente tem os de disco. A gente tem o radial. Não é o radial. Axial. Ah, não. Perdão. Axial não é. Axial é o capacitor que fica na horizontal. Hoje em dia é muito difícil de ter eletrolítico assim. É mais os antigos. Nos capacitores que a gente mais usa é o radial. E isso aí depende do capacitor que você já tem aí disponível, né? Daí você pode escolher ou de 5 milímetros ou de 10 milímetros. Esse aqui é de 5. Eu vou pegar esse daqui de 4 milímetros, porque ele é um capacitor pequeno. Mas isso aí você define de acordo com o que você já tem em mãos, né? Ou o que você vai decidir para comprar, que tem disponível para comprar. Aí aqui a gente tem o valor. O valor a gente coloca aqui 0. Aqui o meu programa ele está em português, mas caso o programa seu esteja em inglês, você usa ponto. Caso esteja em português, você usa vírgula. 0.1 micro, você coloca U. Daí ele já detecta como micro. Aí aqui a gente tem o footprint e tem o valor dele. Para o resistor, a gente faz a mesma coisa. A gente define um footprint. Resistor THT. Só R. R axial. A gente vai usar esse daqui de 70 milímetros. Eu vou passar aqui para vocês no chat os footprints que eu escolhi. O do resistor e o do capacitor. Beleza? Aí aqui, no caso do resistor, a gente está sem o valor. Ele fica com o valor R. A gente sabe que esse aqui de cima é de 240 ohms. Então a gente põe 240. Vocês também podem pôr 240R, que também é uma simbologia aceita. 240R. Aí aqui,
para a gente não precisar selecionar de novo o footprint, eu vou copiar e colar. Outra coisa que eu tenho que fazer, como são capacitores de valores diferentes, aqui a gente vai colocar o valor do outro capacitor. O valor do outro capacitor é de 1 micro. Então vai ser 1 U que a gente vai colocar aqui. Beleza? Esse outro resistor aqui é de 5 kΩ. Então a gente põe aqui 5K. O valor dele fica 5K aqui. Aqui a gente já tem os capacitores e os resistores, só que eles não estão anotados. Vocês podem ver que eles estão com essas interrogações. Então, qual é o próximo passo para a gente fazer? É anotar. O próximo passo, pessoal, é anotar aqui no esquema. E aí ele já vai atribuir os valores novamente. Os valores corretos. Ó, podem ver C1, C2, R1, R2. Inclusive, o cara que fez esse esquema aqui do cara não está anotado. Porque está C1, C3. E cadê o C2? Não tem C2 no esquema dele. Então, uma outra coisa para a gente fazer é sempre bom deixar anotado para seguir a numeração correta, né? Aí, pessoal, se vocês tiverem algum problema assim em relação a baixar o arquivo aqui do LM317, podem me falar. Mas aqui, continuando, o próximo passo é a gente... Luiz, só uma dúvida que apareceu aqui de novo na hora que eu tava... Quando eu abri aqui o loader, aí eu vou em Open e CAD Model, Isso. aí eu abro o zip, aí eu só tenho que fazer isso para adicionar ele na biblioteca? Você está adicionando manualmente, né? Sim. É só isso que você tem que fazer. É só você colocar o zip. Só que aí o que você tem que fazer? Você coloca o zip dele do símbolo na biblioteca de símbolo. Não, eu tô usando o Library Loader. Ah, é? Aí eu cliquei é que eu me confundi aqui na hora, que eu me perdi. Mas aqui ele fala o Open CAD Model, aí eu fiz isso que ele mandou, aí ele não estava conseguindo achar uma hora que não sei se eu tinha feito alguma coisa de errado no caminho. Mas aí... Ah, entendi. A pasta que você fez download Uhum. é a mesma pasta que está aqui configurada no Library Loader? Aqui em cima? Sim. Essa aqui? Você tem que jogar o zip nessa pasta, então. O zip nessa pasta é para ele já adicionar. É só isso mesmo. Mas ele apareceu aquele pop-up, aquela janela aqui, de que foi adicionado? Ele apareceu uma janela, só que agora eu tenho até a biblioteca e não estou conseguindo achar. Tá, eu vou pegar aqui, daí vamos ver. É que é meio chatinho de achar mesmo. Esse passo agora que eu vou fazer é justamente para isso, Lucas. Você vem no navegador de bibliotecas, e aí você vem aqui, ó, SAMAC. SAMAC Sysparts. É esse aqui, ó. Aparece para você esse SAMAC Sysparts? Não está aparecendo. Então a pasta que ele está usando para salvar não é a pasta do KiCad, por isso que não está aparecendo.
o que você pode fazer é aqui na hora do Library Loader, vamos ver. Open Library Loader, Search for Parts, Settings. Aqui, ó, veja que, confira nos Settings se está no diretório que você usa do KiCad, que a biblioteca as bibliotecas do KiCad. Ah, entendi. Porque esse aqui, o que acontece? Como que funciona o Library Loader? Ele tem a pasta de downloads, que é da onde vem os arquivos de download, e ele tem a pasta padrão do KiCad que ele organiza. No meu caso é essa aqui, documentos KiCad. Que se você vier aqui, no KiCad aqui, você vai ver que no caminho ele está aqui, ó. KiCad, Program Files, que ele está. Normalmente o Windows ele coloca nesse OneDrive documentos, quando a gente instala o KiCad. Daí por isso que é difícil de achar. Você coloca OneDrive, documentos, daí tem aqui. Aí é essa pasta que ele salva esse Samaxis. Tipo, eu vou tentar reiniciar aqui ele e vou ver se ele vai. Não, beleza. Aí qualquer dúvida você pode me mandar no WhatsApp que daí eu já mostro. Ah, beleza. Valeu. Mas daí eu posso até cobrir melhor na outra aula sobre essa parte do Samak, do Library Loader. Mas aí ele aparece aqui como Samaxis Parts. E aí, você colocando aqui, né, LM 371 317, ele já vai aparecer aqui o símbolo. E aí você adiciona. Esse símbolo, pessoal, como ele já tem o Library Loader, ele já organizou tudo lá pra gente, ele já está com o footprint pronto. Então a gente não precisa selecionar o footprint. Aí, o resto para fazer é fazer o esquema, né? Seguir o circuito. Aí a gente segue aquele esqueminha. Né? Nesse caso aqui eu vou copiar o input, vai no C1. O output no C2. É ruim fazer sem mouse. Aí. Questão da entrada e saída. E aqui o ajuste, né? A tensão de ajuste. Vamos seguir aqui. O R1 ele vai estar na saída. E o R2 vai ficar aqui embaixo. O R2 vai conectado no R1. O R1 vai conectado na saída aqui, no output. O ajuste ele vem para cá, aqui no meio. E esses aqui são tudo terra. Então a gente coloca aqui o GND.
se vocês colocarem aqui uma outra forma, né? Se vocês colocarem aqui 3 GNDs também dá certo, porque como isso aqui é um rótulo, tudo que ele for considerar GND é como se estivesse conectado por um fio. Isso aqui, você deixar um GND para cada, é a mesma coisa que eu conectar todos os GNDs por um... Todos esses daqui, é a mesma coisa que eu conectar todos esses aqui em um GND. Daí é uma forma mais limpa de você fazer o circuito, colocando os GNDs assim. Aí coloca aqui. Tá, o Ricardo não está ajudando muito, mas aí o que eu queria mostrar para vocês, né, fazendo aqui o esquema elétrico com o GND e com a entrada e a saída desse esquema proposto, a gente consegue, na hora de passar para a placa, que a gente for abrir a placa, e a gente colocar para trazer, né, o botão mágico de atualizar a PCB pelo esquema, anote, atualiza a PCI, ele vai trazer todos os componentes já com footprint para cá, inclusive o do Library Loader. Ele já vai pegar o footprint do componente. Beleza, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguma coisa assim em relação ao processo? Consigo. Nenhuma não. Tá tranquilo. Oi? Nenhuma não, tá tranquilo. Nenhuma? Opa, certinho. Jorge, eu vi agora a sua mensagem. Eu te passo sim o arquivo do LM371. Eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp, também para todo mundo, e no Google Drive, pelo Classroom, né? Mas daí eu passo sim o arquivo. Daí fica mais fácil, né? Fica mais fácil para achar. Mas daí a ideia é que o que eu quero que vocês façam, né? A hora que sobrar um tempinho, finalizar, fazer uma plaquinha desse circuito simples para a gente validar na próxima aula. Pode ser? E aí, nesse momento aí que vocês forem fazer a plaquinha, vocês podem, se tiver dúvida, ótimo, ótimo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar que eu sano as dúvidas. Daí eu vou postar como uma atividade lá no Classroom, né? Com o circuito proposto. E aí vocês fazem a plaquinha para a gente apresentar na próxima semana, na terça-feira. Tudo bem? Eu vou passar junto com o material o modelo do LM371. Vou até deixar anotado aqui. Bom, certinho, professor. Certinho? Obrigado, pessoal, pela participação aí na aula. E desejo uma ótima noite aí a todos aí. Desculpa ultrapassar um pouquinho aí o horário. Sem problema, obrigado, Elias. Opa! Até a próxima. Lembrando que eu vou postar todos esses materiais. Até mais, pessoal. Um bom final de semana.